Olá, tudo bem, gente? Vamos lá para a nossa aula 5 do nosso projeto de reforma íntima. E o nosso projeto hoje vai falar sobre o tema conhecer-se pela dor, né? E aí, vamos lá nos conhecer? Iniciando essa aula, a gente vai ler aqui um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, onde ele diz: todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consultem serenamente a sua consciência, remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem, e verão se as mais das vezes não poderão confessar. Se eu tivesse feito ou não feito tal coisa, não estaria nessa situação. Então, a gente, com esse trechinho, a gente consegue refletir também, juntamente com a questão da lei de causa e efeito, que tudo que nós passamos hoje é um reflexo do que nós plantamos ontem. Ou seja, as transgressões aos limites da nossa liberdade de ação, dentro do nosso equilíbrio natural, né, que rege as existências, é quase sempre para nós reconhecida somente através das consequências colhidas, né, através dos efeitos e das reações que nos atingem. A semeadura é livre, né, e a colheita é obrigatória. Quem planta ventos vai colher tempestades. Então, pela dor, retificamos as nossas mazelas do ontem longínquo ou próximo, que significa que pode ser algo que nós plantamos nessa existência ou em existências anteriores, tá? Indubitavelmente, os processos de sofrimento, nas suas mais variadas formas, provocam na nossa alma o despertar da consciência e a ampliação do nosso grau de sensibilidade, né? E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir isso, né? Onde é que você vai me explicar isso, Natália? Bom, quando enfermos, vítimas do nosso próprio desequilíbrio, né? Sofremos males físicos de doenças contraídas pela nossa falta de vigilância. Normalmente, as doenças que se apresentam para a gente são a consequência de algo, né, que nós praticamos, tá? Então, esses desequilíbrios, né, elas abrem as nossas defesas vibratórias e as bactérias podem investir no nosso campo orgânico, ou seja, no nosso corpo físico. E durante o tratamento, né, no restabelecimento da nossa saúde, nós somos naturalmente levados a meditar, a refletir sobre a origem e os motivos por que eu adoeci, por que eu estou passando por isso, né? Então, a doença, ela é uma grande oportunidade, né, para a gente. Se estamos conformados e obedecemos às orientações médicas, mais rapidamente nos recompomos. Porém, se somos inflexíveis e descremos da necessidade de mudar nossos hábitos, mais lentamente nos restabeleceremos. Então, se o médico diz que um diabético, para ele não comer doce, e ele continua comendo doce, sabendo do risco de perder uma perna, de ficar cego, né? Cabe ao diabético se esforçar para não comer o doce. É simplesmente isso, gente. Quando a gente resolve mudar, resolve não comer o doce, nós estamos tomando a atitude para evitar aquele agravamento, aquele sofrimento, aquela doença, tá? Então, quem passa por um período de tratamento, sente e sabe o que sofreu. E nem que seja apenas por autodefesa, às vezes é algo inconsciente, né? Toma alguns cuidados, como mudar os seus costumes, transformar sua conduta, para que não venha a ter uma recaída e assim sofrer as mesmas dores, repetir as experiências desagradáveis. Comum essa situação, né? E às vezes a gente consegue até manter aquela atitude, né? Aquela proposta, a gente se desafia, se propõe e às vezes consegue até manter por um tempo e depois a gente esquece da dor e volta a cometer o mesmo ato, né, que vai levar novamente à mesma doença.
Um exemplo são as pessoas que sofrem de cálculos renais e o médico recomenda que não tome refrigerantes, mantenha uma dieta equilibrada. Nos primeiros meses, lembrando da dor para expulsar o cálculo, o paciente ele até com certeza se esforça e não toma mais. Mais de um tempo, depois que esquece a dor que passou, ele volta aos hábitos antigos. Então a mudança é algo que nós temos que lutar diariamente para manter, né? Um primeiro passo é conhecer o problema. O segundo passo é tomar a medida, mas ter a disciplina de seguir aquela medida é que é o mais difícil, né? Realiza-se desse modo um processo do autoconhecimento com relação a alguns aspectos do nosso comportamento e da nossa forma de vida. Muitas vezes nós somos obrigados a permanecer imóveis, né? Semiconscientes ou sentindo dores lancinantes quando a gente está doente, né? Há dias em dias de desespero, enfim. E essa doença do coronavírus, né? Ela traz isso para muitos pacientes, a pessoa ficar sem conseguir respirar, entubado, né? Então, trazendo para os dias de hoje, né? Quando nós, na oportunidade que a gente recebe um alívio daquela dor que a gente vem sentindo, né? À beira do desespero, o alívio confortador de uma vibração, de uma prece, de alguém que nos visita, alguém que transmite uma forma de carinho pra gente, como nós ficamos agradecidos, não é verdade? E como reconhecemos os valores aparentemente insignificantes dessas expressões de carinho, né? Quem recebe desperta em si o desejo de proporcionar a outros o mesmo alívio, o mesmo bálsamo. Amplia-se assim a nossa sensibilidade ao sofrimento do próximo, além do fortalecimento da fé e na bondade do Criador, dos próprios corações humanos, né? Então, quantas criaturas não se transformam radicalmente depois de uma grave enfermidade? Quantos não descobrem dentro de si os valores eternos do espírito? Após terem sofrido longos períodos de tratamento ou perdas irreparáveis, após padecerem de dores morais, desilusões de caráter afetivo, ou então dificuldades materiais, que nos ensinam a valorizar as coisas mais simples da vida. É tudo que nós estamos passando hoje, né, meus irmãos? Quantos que estamos à beira da morte, estando à beira da morte, hoje valorizam a vida, praticando caridades e distribuindo carinho ao próximo? Quantas pessoas não estão hoje saindo de suas casas na missão de atender aquelas pessoas nos hospitais, na corporação de bombeiros, nos policiais, nos servidores de uma forma geral, né? As dores, sob qualquer forma, ensinam-nos profundamente a nos conhecer, a nos transformar, e por mais que soframos, precisamos ter disposição íntima de agradecer, porque no mundo de facilidades e de atrativos para os impulsos do ser imediatista e físico que ainda somos, né? São as oportunidades que a dor nos proporciona algumas das maneiras mais eficazes de transformação desse homem animalizado e insensível que nós somos ainda. Então, valorizemos a nossa dor, sejamos gratos a ela, tomemos a nossa cruz e com ela caminhemos na direção da redenção. É muito linda essa reflexão de hoje, válido demais para o que nós estamos vivendo. Esse livro ele foi escrito da base do nosso estudo. Deixa eu dar uma olhada no ano. Ney Prieto, Manual Prático do Espírita, Guia para a Realização do Autoaprimoramento com base na doutrina dos Espíritos. Esse livro é de 84, tá, gente? Só para ficar para vocês aí essa reflexão. Mais atual, impossível, né? A doutrina espírita sempre mostrando pra gente como ela é atual, como ela é urgente, como ela é necessária aos seres humanos. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, faz com que o nosso conteúdo chegue para a maioria das pessoas que estejam interessadas nesse tipo de conteúdo, então que estão precisando de uma palavra de carinho, de força, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até a próxima. Na nossa próxima aula será o Conhecer-se pela Autoanálise. Até mais!